A minha síndrome do pânico, que eu nem sabia que tinha esse nome, começou assistindo o jogo da seleção brasileira, lá nos anos 70. Comecei a sentir um mal-estar, uma espécie de falta de ar, um ataque cardíaco horrível. Eu estava na casa de amigos, aí eu fui para o quarto dessa minha amiga, deitei na cama e eu quicava na cama, assim, como se eu estivesse dando um ataque epilético. Aquilo foi aumentando. Tinha um médico lá, um amigo nosso, que me perguntou se eu era epilético. Eu falei que não. E depois não conseguia mais falar. Foi uma sensação horrorosa que durou uns 20 minutos. Os sintomas que identificam um ataque de pânico, a pessoa tem um aumento dos batimentos cardíacos, que chama taquicardia, e palpitações, que é a conscientização do batimento cardíaco. Ela provoca, ela gera um estado de fadiga na pessoa, porque é como se a pessoa estivesse correndo, fazendo uma ginástica, só que ela não está fazendo nada. Quando acabou aquilo, eu fiquei num cansaço, que eu só dizia assim, eu fui daqui a Niterói nadando. Eu moro no Rio de Janeiro, fui do Rio a Niterói nadando e voltei. É a sensação que eu tenho. Sudorese, tremor, tontura, sensação de opressão no peito, náuseas por vezes. Então, a despersonalização, a pessoa parece que está fora de si, fica com medo de enlouquecer. Em 87, eu estava com 27 anos, foi a primeira situação, né, que eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Eu estava vindo para casa, tinha recém levado a ex-esposa para o trabalho e perdi totalmente o controle do veículo, né? Mas até então eu não sabia o que era, só o coração tinha dado uma disparada, eu tinha visão só central, né, um foco, visão periférica totalmente preta, não enxergava nada. A audição péssima, sabe, tinha ficado praticamente surdo, e essa taquicardia, uma sensação de morte iminente, né? Eu achava que ia morrer. O ataque de pânico, ele surge espontaneamente e ele tem uma duração de 10 a 30 minutos, mais ou menos, né? Quando eu tinha 6 anos, nem tinha completado, acho que 6 anos, minha mãe tinha feito uma cirurgia e eu e meu pai fomos buscar ela. Quando chegamos em casa, o meu pai, que era o meu super-herói, não acontecia nada com ele, desmaiou. E quando ele desmaiou, parecia que ele tinha morrido, porque quando eu era pequena, eu nunca tinha presenciado ninguém passando mal. Então, para mim, ele tinha morrido. E eu saí à procura dos vizinhos para ajudar ele, enfim. E aquilo me assustou muito. No próprio dia já me deu uma crise de pânico. Me deu taquicardia, me deu sudorese com as mãos geladas, frias, tontura. Parecia que eu ia desmaiar e morrer. Eu me lembro do perfume da minha mãe, eu me lembro do que eu falei pro meu pai quando ele foi para a janela para desmaiar. Eu me lembro de tudo, como se fosse um filme na minha cabeça. Me marcou muito. A crise de pânico é, na verdade, uma ansiedade em altíssimo grau. Ela tem como pano de fundo sempre uma situação de estresse. O diagnóstico de transtorno de pânico e ataque de pânico começou a ficar definido esse diagnóstico e bem mais claro a partir da década de 80. A ansiedade sempre existiu, desde que o homem é homem. A ansiedade está sempre presente, né? Ela é necessária para a pessoa se autopreservar. Agora, se ela vem num grau muito alto, como resultado de um estresse, e aquilo
começa a limitar a vida da pessoa, a dificultar a vida da pessoa, então a gente pode dizer que a pessoa está com um transtorno de ansiedade que, ao longo do tempo, foi sendo nomeado e distinguido de formas diferentes. A pessoa geralmente procura um pronto-socorro porque fica muito assustado com sintomas somáticos e nessa avaliação nada é constatado. Eu ia sempre para os hospitais, para os prontos atendimentos, para as UBSs e fizeram um monte de exames para descartar a possibilidade de alguma coisa do coração, AVC, essas coisas, tudo assim, exame de cabeça, fiz tudo que existia, eu fiz. E não era nada, não descobriam nada físico. A síndrome do pânico é isso, ela apresenta, primeiro a pessoa tem um ataque, uma crise de pânico, e em seguida ela passa a ter o medo do medo, quer dizer, um medo de ter aquelas crises de novo. E ao ela ficar com esse medo, ela começa a limitar muito a vida. Então, sempre isso acontece, quando tu te dá em um local, tu não quer mais voltar porque tu tem muito medo que dê de novo. Isso que também caracteriza a síndrome do pânico, que é o medo de dar as crises de novo. Pode ser muita coisa, um som, a percepção às vezes de qualquer coisa que venha pela senso-percepção, aquilo gera uma leitura que você faz daquilo lá que você está percebendo no seu corpo e do lado de fora e desencadeia, presentifica, reedita a crise primeira e tudo que ficou marcado. Isso é síndrome do pânico. Essas crises foram se tornando assim mais constantes, conseguia levar a minha vida, mas era uma coisa assim muito complicada, porque para sair daqui até um outro lado da cidade, eu fazia um zigue-zague procurando locais onde eu conhecia pessoas para manter um ponto de referência. Era uma coisa assim absurda. Está muito relacionado à ansiedade de separação. Situações de perdas que a pessoa teve no momento, perdas, falecimentos de familiares, situações que estressam, que sejam de ordem profissional, situações de tensão familiar. Então, é um somatório que é como uma gota d'água que transborda o copo. A pessoa tem um ataque, tem um protesto emocional. Então, isso é um aspecto. Nunca pode se considerar, bom, quem tem um ataque de pânico e teve uma situação de abandono, de insegurança. Não, isso em alguns casos é assim. Outros casos são outros fatores. Depois de uma crise de pânico, a pessoa pode ficar com muito receio de se afastar de casa. Se ela teve a primeira crise no supermercado, por exemplo, ela vai, quando ela for entrar depois no supermercado, ela vai lembrar daquela crise e aí ela não vai querer mais ir a supermercado nenhum. E com o passar do tempo, vão se avolumando essas evitações e a vida dela vai ficando completamente limitada. Tem pessoas que às vezes não ficam sem sair de casa 15 anos. Tive uma crise braba, feia, e acabei ficando 2 anos trancado dentro de casa. Eu não saía do quarto para nada. Tinha que ir no banheiro de mão dada com a ex-esposa, no caso, ou a filha, né? Me largava no banheiro e era complicado. Ultrapassar a porta da casa começava a crise. Dava uma tremedeira, né? E eu sabia que tinha que voltar. Eu não conseguia chegar no portão. Por ser gordinha e por ter esse problema, passei por bullying. Então, quando a gente passa por bullying, a gente tende a piorar mais. Então, eu não queria mais ir para a escola. Eu fiquei sem ir para a escola.
durante 2 anos só fazendo trabalhinhos em casa. Ele tinha que ir para a faculdade, não ia, ele ficava escondido dentro do carro na garagem para a mãe não saber que ele não tinha ido para a faculdade, porque ele não tinha coragem de sair de casa. E foi escondendo. No primeiro momento eu não queria acreditar que fosse um problema psiquiátrico, né? Não estou maluco, né? Eu tô bem, estou tranquilo. Mas em função da constância das vezes que isso me dava, procurei um auxílio psiquiátrico. Nessa aí é que apareceu, né, que poderia ser alguma coisa nesse sentido. Quando eu descobri que existia um nome que as pessoas tinham, eu conheci um livro de uma americana que tinha a primeira pessoa que trabalhou com a síndrome do pânico, uma psicóloga chamada Jerry Ross. E o livro dela é espetacular. Aquilo definia exatamente, e ela ainda mostrava maneiras de você se ajudar, de você fazer todo um trabalho de relaxamento, de atenção, trabalho de treinamento, sair de casa e voltar, sair de casa e voltar, pequenos espaços para você ir acostumando a ir à rua. E quando eu li esse livro, eu resolvi fazer um site. Foi aí que eu resolvi fazer o site na internet. Quando eu vi, eu estava com mais de 1000 pessoas querendo conversar comigo sobre isso. E do mundo inteiro. Brasileiros do mundo inteiro. O importante que eu faço psicologia hoje é para entender melhor, porque eu acho que a informação ajuda muito a melhorar. A gente entendendo o que a gente tem, a gente acaba melhorando. Eu me lembro que tinha uma atriz da Globo, que eu não vou dizer o nome que ela não diz, que tinha síndrome do pânico. Mas ela nunca deu esse nome e nunca deixou que dessem. E outras pessoas também públicas que tinham, não deixavam. Ou apareciam na sombra, ou não deixavam dizer o nome. E eu resolvi fazer o oposto, eu resolvi mostrar o meu rosto e enfrentar aquilo que eu achava. Eu sabia o que tinha sido bom para mim, né? E o que foi bom para mim foi papo, conversa, desmanchar os nós que eu tinha na vida. Tipo, eu era uma pessoa que não sabia dizer não para ninguém. Para ninguém. Tudo eu podia. Não, eu posso. Não, eu faço. Não, eu... E aquilo ia me sobrecarregando de coisas, além de eu ter um trabalho muito complicado nessa agência de crédito imobiliário que eu trabalhava, nessa empresa, que era um trabalho de responsabilidade onde eu tinha, sei lá, 20 anos e eu tinha 12 pessoas dependendo de mim. E essa coisa de você não saber dizer não, de você não saber dar um basta para a sua tensão, te leva a uma ansiedade absoluta. E te levando a uma ansiedade absoluta, tem hora que ela não tem mais como você segurar. E aí ela vai para o corpo. Eu sempre costumo dizer que todas os transtornos psíquicos que as pessoas têm, elas são filhas da história, elas têm que ser contextualizadas. E eu cheguei com a frase que o meu psiquiatra tinha me dito: eu sou portadora da síndrome do pânico. Ela olhou para minha cara e falou: portadora? Eu falei, desculpa, portadora? Disse, não, você é agente. Portadora você é de AIDS, portadora você é de diabetes, sendo do pânico, não é portadora, você é agente. Aí eu parei e falei, agente quer dizer que sou eu que estou fabricando? Não é uma coisa que vem comigo, genética? É. Aquilo foi, acho que, assim, 300 passos na minha cura. Desde criança eu sempre fui muito ansiosa. Sempre, até minha mãe é muito ansiosa, minha avó também era. Isso veio de família já. Meus pais, tanto o pai quanto a mãe, eram absolutamente calmos, né? Não tinha problema de ansiedade, não tinha nada disso. Meus avós também não.
não conheço nenhum histórico, né, dentro da família de alguma coisa parecida. O ataque de pânico é mais comum em locais, em culturas, em situações que a pessoa tem mais exigência. Passou a se falar muito em resiliência, que resiliência é você suportar a pressão e o estresse. Aí quanto mais você conseguir, não é, poder se desempenhar bem num alto grau de tensão, passou a fazer um sucesso danado. E às vezes até a criação, a pessoa que sofre repressões na vida, até pela cultura, por aspectos religiosos, então ela pode desencadear um ataque de pânico que não tem nada a ver com uma situação social, de competição, então é variado. Uma das coisas que a gente pode, que faz parte do tratamento também, é uma série de exercícios que a gente pode propor de relaxamento mesmo, tem uma série de técnicas. E elas não conseguem relaxar, inclusive quando está começando a relaxar, dá um salto, porque ela se sente em perigo se estiver muito relaxada. O que melhor funciona em termos de tratamento é a associação da medicação e da terapia, porque tem fatores orgânicos, biológicos, porque o pânico é uma descarga adrenérgica, e fatores emocionais. Agora, isso tem que ser bem avaliado, né? Porque tem pessoas que às vezes têm muita dificuldade para tomar uma medicação, tem receio. Tomei diversos remédios, dentre eles aí o Rivotril, que me deixava assim 4 dias, 5 dias completamente fora do ar. Porque todo ansiolítico, benzodiazepínico, nós sabemos que pode causar dependência, mas vai causar dependência quando é usado por mais de 3 meses. Geralmente, em 15 dias, 20 dias, a pessoa já consegue não ter mais crises de pânico quando o tratamento é bem orientado, quando a medicação está correta, quando já é abordado os aspectos psicológicos que estão angustiando a pessoa. Mas eu tenho pânico, o pânico de tomar remédio. Então, injeção, esquece. A fluoxetina é outro remédio que me indicaram. Tomei durante, eu acho que uns 6 meses por aí. Resultado nenhum. A gente ensina desviar a atenção, por exemplo, para não ficar, porque vai potencializando. Se você fica com medo, fica pensando, vou ter uma crise de novo, vou passar mal, você acaba passando mesmo. Eu pego muitas cadeiras e peguei muitas monitorias para fazer, então eu estava sempre com atividade para fazer e eu percebo que isso é muito bom para mim. Porque quanto mais eu fico parada e fico pensando nas coisas, mais provoca eu ter os ataques. O medicamento que é usado para o pânico é uma medicação que não dá dependência. A medicação que vai ser mais eficaz são os antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Esse medicamento tem que ser começado em doses baixas e vai evitar as descargas adrenérgicas. E hoje em dia, Rivotril, se a gente for conversar com as pessoas, todo mundo tem um Rivotril, que inclusive tem gotas no bolso, não é? Então, por isso que eu digo, as pessoas tomam ciência de todos os recursos e as ferramentas que existem hoje em dia e a gente oferece um leque de possibilidades e cada pessoa vai escolher o seu caminho, entendeu? Tem pessoas que dizem, não quero, vicia, eu não me dou bem, tem muito efeito colateral, não me sinto bem, eu prefiro investir mais na terapia. Tem gente mesmo que, às vezes, eu até recomendo que pelo menos no início, e garanto a ela que ela poderá depois não tomar mais a medicação. Enquanto que ela vai tratando
os aspectos emocionais, a medicação vai tirando o sofrimento, porque o sofrimento no ataque de pânico é muito grande, é muita angústia. Isso precisa ser aliviado. Eu tomo medicamento regularmente todo dia. E para crise, quando tá muito forte, eu tomo um que é sublingual daí, para fazer efeito na hora. O benzodiazepínico é um paliativo para aquela situação pontual, quando a pessoa acha que vai ter uma crise de pânico ou inicia uma crise de pânico. Mas sempre o que acontece é com o seguir do tratamento, com os antidepressivos e com o tratamento psicológico, a pessoa não precisa mais de benzodiazepínico. Ela tem que narrar a história dela, porque cada um tem a sua síndrome do pânico. Porque aí você tem que saber o contexto em que ela estava inserida e como ela tem a tradução e a visão de mundo dela. Com a vida moderna, a velocidade em geral é a tecnologia, a velocidade dos meios de comunicação, você vê pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo, uma vida agitadíssima. É óbvio que isso mudou o patamar de ansiedade das pessoas. Aí a gente começa a ver uma procura muito grande de todos esses meios de relaxamento orientais, e não é à toa, porque é para fazer um contraponto a como foi se tornando normal a vida no Ocidente. Então, medicina chinesa, acupuntura, reiki, várias coisas, além dos remédios do psiquiatra e da psicóloga, eu tentei. Eu procurei ajuda em todos os sentidos, inclusive nessas terapias alternativas, pai de santo, mãe de santo também, afro-religiões, coisas assim, mas não surtiram um efeito. Não é uma técnica só que vai resolver. Não é só a psicoterapia que vai resolver, não é só a cognitiva comportamental que vai resolver todos os casos, não é só a psicanalítica que vai resolver, não é só prescrever uma medicação que vai resolver. Nós temos que associar, tratar a pessoa, tratar o indivíduo, a pessoa como um todo. Antigamente, as pessoas tinham mais tempo para fazer, por exemplo, a psicanálise, que já propõe um método mais elaborado de fazer toda uma viagem no seu cognitivo, no seu repertório, no seu elenco, na sua história. Aí, pouco a pouco, foram mudando as propostas de tratamento, porque ninguém mais tem tempo para isso, nem disponibilidade para isso. Tratando o pânico, esses aspectos emocionais, a pessoa, além de evitar as crises de pânico, ela passa a melhorar em outros aspectos da sua vida, porque aquilo é a ponta do iceberg. Muitas vezes aparece a crise de pânico e no momento que a pessoa é tratada, ela vai se sentir muitas vezes melhor do que era antes, quando ela ficar bem. Consigo trabalhar, estou sempre aprendendo coisas novas, desenvolvi um sistema, um equipamento eletrônico, não existe igual no mundo, então leva assim tranquilo, né? Podia ser melhor, né? Eu podia querer sair no final de semana e dar uma caminhada no parque, né? Não consigo. Mas eu tenho esperança, sim, que eu me cure, que eu pretendo me especializar nisso e fazer, como eu tenho essa experiência de ter passado por isso, eu consiga entender mais as pessoas que passam também por isso e consiga ajudar mesmo.
A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Centro Gaúcho do Câncer SECAM oferece uma estrutura completa para o tratamento clínico do câncer adulto e infantil. Com uma equipe multidisciplinar focada em resultados e qualidade de vida, disponibiliza tecnologia, conforto e precisão. Centro Gaúcho do Câncer SECAM, 22 anos. Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com Alfa sei que posso contar. Com toda a experiência, com todo o carinho, tudo feito pelo meu bem-estar. Vou no Alfa, atendimento de primeira, carinho e confiança pra vida inteira. Vou no Alfa, equipe de primeira, meu laboratório pra vida inteira. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting. Contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. A Efeto Reprodução Humana atua como equipe médica de excelência para investigar as dificuldades do casal em engravidar e disponibiliza tratamentos de ponta para assistir à fertilidade. Efeto Reprodução Humana 30210530. A Bela Pharma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Pharma são ideais para presentear. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica.